Pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de Destino Manifesto, da construção da identidade nacional dos Estados Unidos da América. É um conceito que todo mundo já falou, já abordou, mas a gente vai tentar dar um pouquinho mais de profundidade, tentando mapear um pouco do substrato cultural que permeia, né, a ideia do Destino Manifesto, que faz com que essa ideia seja uma ideia que cole tanto na sociedade americana. Bom, eu tenho certeza que todos vocês já viram essa imagem, né? A Destino Manifesto, que muita gente conhece esse quadro como Destino Manifesto, né? Mas o nome dele mesmo é O Progresso Americano, uma pintura do artista John Guest, feita em 1872. Então, início, segunda metade do século XIX, né, tinha acabado a Guerra Civil Americana e é uma imagem que aparece muito em prova, né? Mas a gente tem que ser cuidadoso no tratamento dos elementos dessa imagem, né? Por exemplo, vamos lá. Quero ver se você já percebeu ou identificou, né, todos esses elementos. A gente vê claramente uma metáfora do território norte-americano, né, leste-oeste ali, a luz vindo da região leste, onde começou a colonização, 13 colônias, e indo em direção ao oeste, o oeste ainda nas trevas, né? Então ali as montanhas rochosas, a gente vê aqui os pioneiros, né, abrindo caminho em direção ao oeste, uma manada de búfalos, os nativos americanos, os indígenas. Repara pela posição corporal, eles fogem da luz. Essa é uma ideia muito importante, vou voltar nela daqui a pouco, né? Então eles não estão querendo fazer parte daquele progresso americano, eles vão na direção, né, vão fugindo desse progresso americano. Um urso ali, que é um animal extremamente perigoso, então essas trevas ali, o oeste ainda não ocupado, né, pelo colono, é o local do mundo selvagem, né, do não civilizado, do perigo da natureza, né? Por outro lado, na parte leste, vem essa figura que é o progresso, a figura feminina. Muitas vezes a figura feminina representa a república, né? Se você lembrar daquela pintura do Delacroix, a liberdade guiando o povo, né? Muito famosa também, é sempre uma figura feminina que, no geral, representa a república. Nesse caso aqui, ela representa o progresso. Ali, na testa dela, quase ninguém repara, é uma estrela, é a Star of Empire, a estrela do império, ali metafórico, né? Não é o império no sentido de monarquia, correto? O livro que ela carrega é o Common School, um livro de educação do século XIX, então mostrando ali o Enlightenment, né, o esclarecimento, a educação que acompanha o progresso. Então é um país esclarecido, é um país educado. Ela leva também um telégrafo, então a comunicação, a infraestrutura. Bem ali na direita da imagem, você vê ao fundo o leste desenvolvido, tem uma ponte, navios mercantes, então aonde essa luz já tocou, né? As ferrovias vão rasgando, né, o território. Nesse contexto já tem a ligação, né, leste-oeste ferroviária estabelecida, e o colono, o que era o pioneiro, agora virou o colono. Algumas coisas a gente chama atenção aí, é uma imagem claramente maniqueísta, né, luz e sombra, correto? E isso faz exatamente dessa ideia extremamente apropriável em diversos contextos políticos. Isso é importante a gente lembrar, porque a gente vai mostrar alguns exemplos disso depois. Então, se você entende essa imagem, você entende um pouco da psique americana, da cultura, né, comum americana, né, de como que o americano, o norte-americano, se enxerga e enxerga o seu papel no mundo, né? Esse é o destino manifesto. Vai acontecer, porque é destino, mas cabe ao americano manifestar esse destino, colocá-lo em prática. Então é um chamado à ação. O americano se sente, né, compelido a cumprir isso. E é inevitável. Você repara que a mulher não está andando, ela está levitando, né? Ela é uma força muito maior, né? Não adianta. Aquele indígena que está à esquerda ali, ele não tem solução. Se ele não quiser participar dessa luz, a luz vai engoli-lo, né? A luz vai tomá-lo. Então é uma coisa meio que sem saída, né? E você vê claramente uma ideia do progresso inexorável. Você vai deixando de ser selvagem da esquerda para a direita, né? É o selvagem, depois é o pioneiro e finalmente o colono lavrando a terra
e aí vem ainda mais desenvolvimento com o telégrafo e com a ferrovia, né? Outra coisa importante, somente homens. Somente homem, só tem homem na imagem, né? Tirando a figura mitológica ali do progresso, né? Que é uma figura simbólica, os personagens, abre aspas, reais ali, todos são homens, né? Então, é essa visão mesmo do homem que desbrava, né, o oeste, né? Então, bem construída em cima da figura masculina, né? O protagonista na prática daquele ato ali, né? Do Destino Manifesto. Então, essa imagem é muito importante, porque ela nos guia, né, na interpretação deste conceito. E aí, eu quero chamar muita atenção para o fato de que essa ideia ela não surge do nada na cabeça do americano. Tem um substrato cultural por trás disso, né? Isso aí é um trecho de uma pregação puritana feita nas 13 colônias em 1660. Olha que impressionante. É um pastor calvinista. Deus escolheu a América para que aqui se construísse a sede do paraíso terrestre. Por isso a causa da América será sempre justa e nada de mal jamais lhe será imputado. Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois representavam a santa fé. Nossa missão é liderar os exércitos de luz em direção a futuros milênios. Então repara, muito antes da pintura do John Guest, né, a ideia da luz, a ideia de uma missão e o direito divino quase, né? A concepção de que é um papel dado por Deus. Se é um papel dado por Deus, é infalível, não pode estar errado. Como que Deus vai errar na sua missão, né? Então, é um argumento muito religioso. A identidade norte-americana é fortemente ancorada em um pressuposto religioso. A base cultural para tudo isso, né? Você tem que lembrar da colonização das 13 colônias. Uma colonização que teve a importante participação dos puritanos, a migração puritana, né, o Mayflower, né, aquele famoso navio, né, que passou por diversas dificuldades, mas que finalmente chegou na América com os colonos que vieram da Inglaterra, fugindo de perseguição religiosa. O calvinismo trabalha com a ideia de predestinação, então essa não é uma inovação cultural americana, né? Isso já vem da reforma, né? O predestinado à salvação do Calvino, né? É uma releitura, só que aplicada a um contexto nacional mais amplo. A ideia de povo eleito é uma metáfora com os hebreus, né, da Bíblia, povo eleito. E um outro elemento interessante também é que é uma identidade marcada por uma completa ruptura temporal. É como se não tivesse relação com o passado. Somos um povo novo, com uma missão nova, e nós vamos escrever uma história do zero. Então, eles não fazem uma leitura, né, de que trouxemos coisas da Europa, temos um background cultural da Europa, etc. Não, é uma refundação de um tempo novo para uma história totalmente nova, onde ele é protagonista, onde o estadunidense é protagonista, né? E isso tem muito a ver também com a própria emancipação das 13 colônias, né? A Revolução Americana, como o próprio nome diz, uma revolução é um processo de ruptura, né? Considerada aí ao lado da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, né? 76, Revolução Americana, 1789, Revolução Francesa e 1780, a Revolução Industrial, consideradas as 3 grandes revoluções que vão sepultar o antigo regime, né? Uma matriz liberal e iluminista, né? E você vê claramente a ideia de fundação de um tempo novo e que você está livre para buscar, né, o seu novo destino, né? Há um trecho muito famoso aí da Declaração de Independência. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Então, o justnaturalismo ali de base liberal lockeana, né? Que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, né? Então, é bem evidente essa ruptura e a criação de um tempo novo que esse americano vai desfrutar, né? E a primeira vez que a expressão Destino Manifesto se torna consolidada e vai ganhar popularidade é com esse cara aí, o John O'Sullivan. Ele era um jornalista, um articulista americano, e no artigo Annexation, que foi publicado em 1845, ele vai apoiar a anexação do Texas, que era território mexicano, né, pobre México ali, perdeu muitas terras para os Estados Unidos,
E o argumento dele é que é direito americano ocupar aquelas terras. É direito da nação. E ele usa a expressão destino manifesto. Né? Em um trecho do artigo, ele vai falar que outras nações não podem interferir, limitando nossa grandeza e verificando o cumprimento do nosso destino manifesto, de avançarmos pelo continente destinado, que é pela providência, Deus, para o desenvolvimento gratuito de nossos milhões de habitantes que se multiplicam anualmente. Então, olha a utilização política. É uma missão divina, é a providência, é direito americano, tem que manifestar, tem que acontecer. Né? E aí o problema é do México. Né? Então outras nações não podem interferir neste destino super grandioso, né, que Deus reservou para os Estados Unidos. Paralelo com a doutrina Monroe, isso aí é América para os americanos. Né? Se você lembrar, a doutrina Monroe enunciada em 1823, né, então você vê claramente como que as coisas vão se somando. É muito importante você perceber que esses elementos culturais e políticos não caminham separados. Então você tem um background puritano, uma revolução de independência, né, uma política externa, e tudo isso vai construindo essa ideia do destino manifesto. E como ele é, como eu falei, facilmente adaptável, ele vai ter uma pegada muito forte na continuidade da história americana. A identidade nacional, gente, é uma coisa sempre em construção. Então ela vai sendo reafirmada. Né? Ela não é uma coisa estática. Então você vê que esse discurso do Destino Manifesto ele é apropriado em outros conceitos. Senador Albert Beveridge, em 1900. Ele, Deus, nos fez mestres organizadores do mundo para estabelecer uma ordem onde reina o caos. Ele nos fez adeptos do bom governo, para que possamos administrá-los aos povos selvagens e senis. Então, olha aí a ideia de Deus aparecendo, a ideia de missão e a ideia de que o americano é portador dessa luz, né, do bom governo. Né? Ele marcou o povo americano como sua nação escolhida, a ideia da predestinação, para finalmente liderar no trabalho de regeneração do mundo. Esta é a missão divina da América, nós somos os depositários do progresso mundial. É a releitura do quadro, praticamente. Né? Contexto aí, Big Stick, Theodore Roosevelt, né? Uma postura mais agressiva, momento em que os Estados Unidos estão tomando territórios da Espanha, por exemplo, no Extremo Oriente, no Caribe. Então, um momento em que o Destino Manifesto aparece com uma postura mais agressiva. John Kennedy, né, que foi assassinado metade do século XX. Mas olha que interessante, discurso que ele fez na Universidade Rice sobre a corrida espacial. Por que ir à Lua? Aí, olha o segundo parágrafo. Nós escolhemos ir à Lua, nós escolhemos ir à Lua, nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis, porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Então é a prova de que o americano é capaz, porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar e um que não estamos dispostos a adiar e que temos a intenção de vencer, e os outros também. O americano é o winner, ele enfrenta o desafio e cumpre o seu destino, né? E vai levar essa luz, inclusive, para o espaço. Contexto aí, Guerra Fria, corrida espacial, né? Você tem elementos do Destino Manifesto, tem elementos aí também da Frontier Thesis, né? Do Jackson Turner, Frederick Jackson Turner, que é a ideia do americano como explorador e desafiador da fronteira, né? Que o espírito americano se dá na fronteira. Muito interessante. E para finalizar, um discurso do Obama. Ó, ele aparecendo aí. Esta noite, mais uma vez, lembramos que os Estados Unidos podem fazer tudo o que se determina a fazer. Essa é a história de nossa história. Seja a busca da prosperidade para nosso povo ou a luta pela igualdade de nossos cidadãos. Nosso compromisso é lutar pelos nossos valores no exterior. Aí já não é nem mais o Oeste, né? Já está claramente fora do território. Né? Então a missão nunca acaba. E nosso sacrifício é fazer o mundo um lugar mais seguro. Deixem-nos lembrar de que podemos fazer essas coisas não apenas por riqueza e poder, mas por causa do que somos, uma nação sobre um Deus, com liberdade e justiça para todos. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Adivinha quando que ele falou isso? Morte do Bin Laden, guerra ao terror. Então a missão, o destino é sempre atualizado. Galera, um abraço, gente.